Dar à luz a um filho é um milagre da vida, um processo muito especial para as mulheres. Uma experiência ímpar para as mães e seus filhos que acabam de chegar ao mundo. Antigamente, as crianças vinham ao mundo com o auxílio das chamadas parteiras, depois dos médicos, das enfermeiras, e a hora da chegada do bebê passou a ser, ao longo do tempo, melhor monitorada e, inclusive, acontecendo de forma mais segura. E com isso o parto passou a ser cada vez mais acompanhado, não só pelos profissionais de saúde, como também pelos familiares, né? Sim, e hoje nós falamos em parto humanizado, mas existem muitas dúvidas acerca do assunto. E nós convidamos a médica, ginecologista, obstetra, para nos tirar todas essas dúvidas, nos sintonizar desse assunto. É a Juliana Fleury, que está com a gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Um ótimo dia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E nós já estávamos aqui tirando muitas dúvidas, não é, irmão? E com certeza, falando sobre parto humanizado, as pessoas que estão nos assistindo devem estar pensando, algumas, que nós estamos muito desinformados, o que vem a ser o parto humanizado? Bom dia a todos, é um prazer realmente estar aqui. Acho que é uma grande oportunidade da gente esclarecer um pouco mais sobre esse assunto tão importante, né? E realmente interfere tanto na vida das pessoas, de uma forma talvez muito marcante para sempre, né? Como o senhor falou, é um milagre da vida, é um fato muito importante. Então, eu tive a felicidade de ter uma formação já bastante humanizada. Então, desde a minha faculdade, Universidade Católica, muito voltada para a relação médico-paciente, e depois a minha residência médica, especialização em obstetrícia também. Então, eu tive até certa dificuldade quando eu comecei a atuar no meio e as pacientes perguntavam, você faz parto humanizado? E eu ficava, meu Deus, tem 2 tipos de parto, tem o parto que não é humanizado, que tristeza. E aí eu fui aprendendo que, na verdade, eu associava muito humanização a respeito, a dignidade da mulher e tudo, mas, na verdade, hoje em dia, se objetivou esse conceito em algumas práticas que a gente foi observando que fazem muito bem para a mãe e para o bebê. Então, o parto humanizado, muita gente vincula só ao parto normal, mas pode, inclusive, ser realizado durante a cesariana. É um parto que tem a participação ativa da gestante, da parturiente, ela pode ficar na posição que ela quiser, ela escolhe o ambiente que ela quer ficar, quando é o parto normal, né, na cesariana, ela é bem acolhida por toda a equipe, o marido ou quem ela escolher como acompanhante participa ativamente daquele parto, seja ele normal ou cesariana. Então, a gente tem todo um cuidado de deixar o bebê o máximo de tempo possível com a mãe, com o pai. A gente chama a hora de ouro, aquele momento que ele fica realmente no contato pele a pele com a mãe. E o que foi se observando, e isso de fato foi estudado, é que isso trouxe uma melhora tanto para a mãe quanto para o bebê. Diminui a quantidade de infecção materna, de hemorragia, ela tem um puerpério mais saudável e para o bebê nem se fala, ele é um bebê muito mais preparado para fazer essa transição de dentro do útero para a gestação fora dele, para o que a gente chama de esterogestação, uma continuidade da gestação fora do útero, porque hoje em dia, determinados primeiros 3 meses, o bebê, é como se ele precisasse continuar ainda naquela sensação de que está dentro do útero, ainda pelos seus primeiros 3 meses de vida. Então, é onde a gente já começa ali a não dar aquele baque de cara, né? Isso é muito, muito importante para o desenvolvimento dele num sentido bastante complexo. Doutora, então não tem nada a ver se o parto é normal ou se é cesariana. O parto humanizado é todo um processo de preparação para o parto e continua depois do parto, seria isso? Exatamente, exatamente. A gente pode ter humanização, que seria esse contato da mãe com o bebê, da família ali que está se formando. Isso pode tanto acontecer no parto normal quanto na cesariana. Na cesariana, a gente nos
nas 2 vias de parto, a gente depende de toda uma equipe, na realidade, porque depende de um pediatra que está disposto a deixar aquele bebê junto com a mãe, não levar de cara. O que acontece ainda, infelizmente, muitas vezes, é que o bebê nasce e aí ele já é levado para fazer exame, para fazer testes, e a mãe perde, ai, cadê meu filho? Nasceu e tudo. Então, isso que a gente está tentando mudar, e graças a Deus está conseguindo, ainda temos muito que melhorar, mas a gente está conseguindo tornar isso mais natural, menos... A gente viveu uma fase muito natural, né? Minha avó teve 7 filhos na fazenda, então isso, infelizmente, assim, também não é o ideal, porque teve hemorragia, tem uma série de problemas. Depois passamos por uma fase de muita mecanização, intervenção do parto, e a gente está agora tentando equilibrar essas 2 coisas para não ficar nem só um e nem só outro, porque esses 2 extremos a gente sabe que não fazem bem para o binômio mãe e bebê. E você já se deparou com uma mãe? Já tem um caso, né, para contar para a gente, uma mãe que chegou no seu consultório por não conhecer o parto humanizado, falou, não, eu quero que seja do jeito que sempre foi, do jeito que é mesmo, não quero nada desse negócio de humanizado, porque eu tenho medo. E aí, conforme você foi explicando, a mãe mudou de ideia? Sim. A minha irmã, por exemplo, tem um caso, eu posso até dizer sobre ela, porque até posso expor por ser minha irmã, né? Ela, antes de engravidar, ela falava, o dia que eu ficar grávida, que o beta-HCG estiver positivo, Juliana, você marca a minha cesárea. Eu falei, você faça a sua cesárea, mas não vai ser comigo. Falei, você marca com quem você quiser. E aí, positivou e foi nas consultas, e com ela eu tive uma oportunidade ainda maior pelo convívio fora do consultório, não só lá. E eu fui conversando, teve um parto normal, sem nenhum tipo de intervenção com o marido, e deu tudo certo. E assim, graças a Deus a gente consegue mudar isso, mas não é fácil. Não só com ela eu ainda vivi na pele, porque eu era filha do meu pai e da minha mãe que pediam para fazer cesárea antes, eu era irmã dela que não queria esperar, que é super prática, gosta das coisas marcadas, e ficava aquela coisa, o bebê tá passando de hora. Então eu vivi isso e eu achei muito difícil. Eu já sabia que era, porque eu vejo o sofrimento das pacientes, é como se elas precisassem lutar contra um batalhão quando falam, eu quero um parto humanizado. Primeiro elas, na maioria das vezes, já passaram por 5 obstetras que olharam para ela e falaram, não, isso é bobagem, que isso, não precisa. Faça a vida inteira de outro jeito e é muito tranquilo. Então, ela já recebe esse primeiro não. E aí continua, que tem toda uma insegurança também da família, os pais não sabem realmente, os pais dessa gestante, o marido dessa gestante não está habituado com esse novo termo, não sabe o que significa e pode gerar uma série de transtornos que no final da gestação a gente se depara com uma gestante que está exausta, cheia de ansiedade. Você precisa estar realmente disposto, com paixão por esse tipo de parto para tatear aquilo ali e ajudar com que ela chegue ao final que ela tanto desejou desde o início, sem todas essas interferências. Agora, quem tem mais medo do parto? Né? O pai de ir lá assistir, não ter coragem, no caso o pai menos, mas no caso a mãe. Ela tem uma ansiedade, como você disse, em torno do parto. E como é trabalhada essa ansiedade da mãe? Porque o pai, nessa hora, acaba sendo coadjuvante, né? Na verdade, o que a gente tenta muito que o pai ele seja tão principal quanto a mãe. Hoje em dia se fala muito da paternidade ativa, mas eu nem gosto desse termo, porque eu acho que o pai é pai, a mãe é mãe. Não precisa ser ativo, os dois são pais. Não é porque ele é um pai presente que ele é ativo, não, é o normal, ele deveria sempre ser assim. Mas a gente tenta participar, os dois realmente, mas de fato essa ansiedade ela fica mais presente e na mãe, até porque eu acho que muito é o medo do desconhecido, né? Tanto o parto normal quanto a cesariana, ela vai passar por um procedimento e isso, ela não sabe como que vai ser. Eu falo que a obstetrícia é uma caixinha de surpresa e ela pergunta pra gente, como que vai ser? E eu não posso afirmar nada, eu falo, se eu dizer eu vou estar mentindo, porque eu sei o que acontece na maioria das vezes, mas pode acontecer de um tudo, né? Então, é muito, muito trabalhoso, a gente realmente se dedica e tem que estar bastante disposto, porque senão é a hora que você fala, não, então tá, você está estressada, você está cansada, vamos resolver isso. Mas não é resolver, é um nascimento, né? A gente não tem que pensar numa resolução, e sim em proporcionar um nascimento marcante para aquela família mesmo.
Doutora Juliana, eu tenho uma amiga que ela foi mãe mais velha e assim, não tinha problema de hipertensão, não tinha nenhum problema de saúde, nada, foi tudo tranquilo. Mas quando chegou no 9º mês, quase na hora, assim, no dia de dar luz, ela começou, a pressão dela se elevava muito. Isso pode ser um impedimento? Vamos mudar tudo, a estratégia que a gente estava pensando, vai ter que mudar tudo por causa dessa questão da pressão ou outra coisa que a grávida pode estar passando, começar a viver? Sim, na realidade, existem algumas situações que se tornam urgências e quando a gente fala em urgência, a gente precisa optar pela forma mais rápida de resolver aquela gestação, de fazer o parto realmente. Então, assim, obviamente, se a pressão dela subiu, mas a gente conseguiu ali, no primeiro momento, controlar com medicação, fizemos exames, os exames dela estão normais, o bebê está bem, a gente monitoriza como que está essa vitalidade, se ele está realmente pronto para passar por um parto, se for normal ou cesárea, a gente consegue organizar de forma que tudo aconteça de forma humanizada e calma, seja por via normal, que nesse caso seria possível estando tudo bem com os exames da mãe e do bebê, ou cesariana, a gente pode fazer com calma. Fazer com calma significaria que a gente poderia humanizar toda a situação, esperar sim para poder cortar o cordão umbilical, deixar que o pai corte esse cordão ou outro acompanhante, deixar o bebê ali com a mãe, se ele nascer bem. Então, é sim possível se a gente não precisar, se não for realmente uma urgência. Existem situações, por exemplo, um descolamento prematuro de placenta, quando a placenta ela se descola do útero antes do parto, antes do bebê. Isso gera uma hemorragia, isso deixa de levar oxigênio para o bebê, então a gente precisa fazer uma medida rápida, uma emergência. Então, nesse caso, realmente não dá tempo para fazer, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer, apaga a luz da sala, mesmo que seja parto cesariana, eu apago as luzes da sala de parto, do assistente cirúrgico. E, então, nesse caso, já não daria, porque tem que ser um procedimento rápido. Mas nasceu bem, não tem motivos, e a mãe tá bem, está controlada, não tem motivo para não deixar esse bebê com a mãe, não tem motivo para evitar intervenções nele naquele momento, que é tão importante que ele esteja com a mãe, oferecer o seio materno, mesmo durante a cesariana a gente consegue já deixar ele amamentar. Então, isso é primordial. Sempre que a gente conseguir, deve ser prioridade. Doutora Juliana está aqui, ela é ginecologista e obstetra, acompanhada também de 2 enfermeiras obstetras, né? A Lívia Noleto e a Letícia dos Santos, que estão acompanhando aqui nos bastidores. O parto humanizado, ele é um trabalho que não é feito por uma profissional, né? É uma equipe multiprofissional. Como é que é a atuação de cada um deles nesse processo? O parto, toda a gestação, ela sempre pode ser acompanhada por essa equipe multidisciplinar e isso é fantástico, a gente vê o resultado disso realmente no parto e no pós-parto. Tanto a fisioterapia pélvica, que pode ser iniciada já um pouco mais no início da gestação e se delongar por toda a gestação e próximo ao parto e no pós-parto também, quanto doulas, que ajudam muito ali naquele acompanhamento durante o trabalho de parto ou durante a cesariana também, e as enfermeiras obstetras. Eu falo que eu sou até suspeita porque eu aprendi com elas, então elas que me ensinaram boa parte das coisas que eu sei. Então eu tenho, além de uma gratidão, eu consigo reconhecer um valor assim que para mim não dá para não tê-los. Assim. Eu falo, pelo amor de Deus, se tiver de escolher entre as meninas são minha paixão, porque elas são maravilhosas, elas podem, a gente como médico, no acompanhamento de um trabalho de parto, por exemplo, a gente ouve o batimento cardíaco, monitora as contrações dessa mãe, faz o toque vaginal quando necessário para avaliar como é que está essa dilatação, e tudo isso as meninas também fazem, inclusive o parto. Então, a gente acaba trabalhando junto, uma situação bastante comum que a gente faz e que eu acho valiosíssimo para a mãe e para a família, é que elas vão até a casa dessa família, ficam com ela o máximo possível em casa e aí
como elas conseguem saber qual é o melhor momento de ir para o hospital, porque elas têm essa capacidade de identificar através do toque vaginal a dilatação, elas levam para o hospital já no momento mais próximo do parto. E isso evita muito estresse, porque acaba que o ambiente hospitalar, a gente tenta simular esse aconchego de casa, mas não é a mesma coisa, né? Então, isso é muito vantajoso, eu acho de grande importância. Fora o acompanhamento que elas fazem também na parte do pós-parto, elas acompanham na parte da amamentação, então tudo isso é muito bacana, é onde aí eu já só vejo mais como que está a mãe, como que está a cirurgia, se foi uma cesariana, e elas ainda ficam por um tempo maior ali, mais presentes dentro daquela casa. A gente acaba trabalhando mesmo junto. Talvez eu não consegui dividir bem as funções, porque realmente eu vejo a gente de uma forma bastante igual. Acaba que em algumas situações eu tenho maior capacidade, talvez experiência para resolver uma complicação obstétrica. Mas antes disso, as meninas conseguem e fazem muito bem todo o acompanhamento. Ô, doutora, e essa questão do acompanhamento, do parto humanizado, na rede pública, as pessoas elas têm acesso com facilidade a tudo isso? Ou como que é? Você tem algum conhecimento? Tenho, inclusive trabalho na rede pública. Eu não quero deixar de trabalhar tão cedo porque eu realmente gosto. Mas a grande dificuldade que eu vejo é uma estrutura, assim, a gente tem a demanda é muito grande, mas nós temos uma estrutura muito interessante, inclusive melhor do que, eu falo do que todos, mas eles vão brigar comigo, os hospitais particulares. A gente, hoje em dia, infelizmente, aqui em Goiânia não tem uma superestrutura para um parto humanizado, assim, 100%. Lógico que 100% nada não é tão fácil, né? Mas a gente tem hospitais públicos aqui, foi onde eu desenvolvi minha formação, que são maravilhosos, que dão todo esse acompanhamento multidisciplinar para a gestante, que dão todo esse acolhimento para ela, que tem banco de leite que orienta na amamentação no pós-parto, que é uma fase muito difícil, às vezes a gente até se esquece, que faz o parto normal numa estrutura que tem banheiro, a gente tem hospital aqui que tem banheiro, hospital público. Então, a grande dificuldade é a demanda mesmo, porque a gente tem uma banheira em um hospital público para toda a população. E a banheira seria para o parto, né? Como para é que é o nome, parto. Esse nome desse parto da banheira? Não, parto na água, o parto na banheira, água. isso, parto na água. Que a paciente vai escolher, não, eu quero ter o parto na água, aí vai lá para a banheira. Vai para a banheira. E também, independente do parto acontecer ali, ela pode ficar dentro da banheira alguns instantes, ou quanto ela quiser, para relaxar, porque a água morna, ela relaxa os músculos, ela descansa, ela alivia um pouco a dor, é um método não farmacológico de alívio da dor que a gente fala. Seja na banheira, se não tem a banheira, bota uma piscininha ou vai para o chuveiro com água quente, é um dos métodos que aliviam a dor e ajudam nesse relaxamento da musculatura pélvica. Agora, doutora, nós durante esse ano todo, e com certeza vai continuar no ano que vem, estamos numa pandemia. Com certeza isso influencia nos cuidados da família, né, nesse tempo de pandemia, da mãe que está grávida nesse momento, na hora do parto e depois do parto. Quais as orientações que vocês estão dando para as famílias, para as mães que estão grávidas, estão tendo seus bebês durante a pandemia? É uma situação nova para todo mundo, né? Acabou que eu vejo muitas gestantes tristes porque elas falam, me viram magra, assim, normal, e depois eu estava com filho, não me viram mais, porque as gestantes elas por um tempo foram consideradas grupos de risco e ficaram realmente reclusas. A orientação sempre foi essa, até porque a gente não sabe o comportamento desse vírus, a gestante por si só, ela tem uma imunidade mais comprometida, então não dá para ficar se expondo como uma população de baixo risco. Então, a gente sempre orientou durante o pré-natal, durante a gestação, ficar realmente o mais isolada possível, porque isso foi importante nesse momento. E durante o parto, o que foi restringido nas maternidades foram as visitas. Pode ter um acompanhante, não mais do que um, e foram proibidas as visitas. Então, infelizmente, a família perdeu aquela oportunidade de ir visitar, de ver, mas talvez... Em algumas situações eu vejo que elas acham bom nesse ponto. Tem umas que não gostam. Tem umas que não gostam, acham que talvez fica um pouco invadida, porque não é uma situação que você está
você está de camisola, você está ali com dor muitas vezes, tentando amamentar e tudo, então muitas até preferiram nesse aspecto. No entanto, para a família ficou um pouco mais difícil, né? E as orientações depois no pós-parto seguem realmente em isolamento, porque o bebê ainda não tem nenhuma vacina, ele ainda não adquiriu imunidade, então ele ainda precisa ficar por um tempo ali mais em isolamento com a mãe, que também está passando pelo puerpério, que também é uma fase de mais baixa resistência. Um momento que não é muito fácil, né, irmão? Com certeza. A família deve ficar numa curiosidade para ver o bebê, numa ansiedade. Mas agora, falando ainda de parto humanizado, o que pode impedir? Tipo, chega lá paciente e fala, eu quero ter o parto humanizado. Aí você vai estudando, vai analisando toda a situação e você fala, não, você não pode. O que pode impedir? A idade é uma coisa que impede ou não? Não. A idade não impediria só pela idade. O que acontece com a idade é que, com o avanço da idade, ela se torna um fator de risco para que outras doenças apareçam durante a gestação. Então, hipertensão, como foi o caso da sua amiga, diabetes gestacional, algumas comorbidades podem se associar à idade avançada materna. Mas não que isso seja um impedimento. Até mesmo uma gestante com diabetes e hipertensa, se a gente conseguir levar isso de forma controlada durante o pré-natal, ela pode ter o parto humanizado sem problema algum. As situações que realmente impediriam isso seria, como a gente tinha conversado, as questões de emergência mesmo, que tem que ser uma resolução de fato rápida, senão corre risco de vida a mãe ou o bebê. Um descolamento prematuro de placenta, um bebê que estava indo bem no acompanhamento, de repente o coraçãozinho começou a bater mais lentamente, então a gente imagina que ele está em sofrimento, precisando então interferir de forma mais rápida, mas nasceu bem. É o que eu disse, nada impede. Se ele está bem, a mãe está bem, eles ficarem juntos, da gente clampear o cordão um pouco mais tardiamente, que é o clampeamento oportuno que a gente fala, quando a gente desliga o cordão umbilical da placenta da mãe, e o pai pode fazer isso se tiver tudo certo. A gente consegue ainda assim manter um certo grau, nível de humanização, que a gente sabe que faz toda a diferença no futuro. Agora, doutora Juliana, eu estou com uma sobrinha lá nos Estados Unidos, ela até escreveu uma cartinha Dia de Ação de Graças, né, agradecendo muito o Papai do Céu que ouviu a oração dela e deu o irmãozinho para ela. Queria que você falasse exatamente desse envolvimento dos outros da família, porque o pai às vezes vai para o parto, mas como é que os outros também podem ajudar a diminuir essa ansiedade da mãe e mesmo os cuidados depois? Como é que o restante da família se envolve? Olha, é muito complicado e eu falo assim, eu fico com pena da família, porque a minha vontade é dizer, eles podem ajudar ficando calados. Boa. Mas, por outro lado, como que você porque dá muita receitinha, né? Faz isso, faz isso. Esse menino tá com fome, esse leite tá fraco, e tá passando de hora, não ganhou até agora. Eu tenho uma gestante, hoje mesmo ela tá em trabalho de parto, ela, ai, graças a Deus, não aguentava mais pessoas me perguntarem, já nasceu, ela acorda, diz que acorda e tem que usar os WhatsApp. Falei, meu Deus. Mas assim, eu entendo completamente o lado da família, porque que mãe que consegue ficar tranquila com a filha estando gestante e sem falar nada, sem tentar, talvez assim, lembrar da experiência que ela teve e o medo da filha sofrer, e o medo da filha passar por aquilo, o marido da mesma forma, a sogra. Então, assim, eu acho que não tem uma receita, eu acho que é a gente rezar mesmo por aquela família que está se formando e tentar perguntar o que você está precisando, em que eu posso te ajudar, e não ficar já de cara oferecendo a solução de uma coisa que você nem sabe se está sendo um problema para aquela família. Então, acho que você oferecer ajuda e estar em oração por ela, acho que é o melhor que dá para a gente pensar em fazer. Que bom. E a doutora Juliana fala com uma paixão, né, por esse trabalho dela, né? Sim, muito bonito. Com certeza gosta muito do que faz, né? E ajuda tanta gente, que não é um momento fácil, né, doutora? É um momento difícil. Ainda mais para as mães de primeira viagem. Deve dar uma ansiedade e um medo imenso, né, como você já disse. Bastante ansiedade. Eu falo que acaba que a obstetrícia que eles perguntam, por que você escolheu isso? Eu falo, mas eu acho que foi ela que me escolheu. Porque eu realmente tenho bastante paixão. E ela disse, inclusive, que as duas avós dela elas estão assistindo o programa, viu, irmão? Então manda um abraço para elas. Assistem todos os dias. Pode mandar um abraço para elas aí. Nadir e Albertina. Dona Nadir e Dona Albertino, nosso abraço, não só da neta, mas também o nosso, né, irmão? Claro, de todos um abraço, aqui da TV. Obrigado pela sintonia, pela audiência. Doutora Juliana de Paula Guimarães
Guimarães Fleury, ginecologista e obstetra. Obrigado por sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada. Acho realmente que foi uma grande oportunidade a gente naturalizar um pouco mais esse tema, né? Que parece tão, às vezes, até distante e não deveria ser, não requer nenhum tipo de tecnologia avançada, pelo contrário, não requer nenhum tipo de coisa que a gente precise debandar uma quantidade grande de dinheiro, então não é nada inacessível e as pessoas pensam, ah, não, mas parto humanizado não é para mim, é para todo mundo e é muito saudável tanto para a mãe quanto para o bebê, para aquela família que está se formando. Inclusive, agradeço também aqui às enfermeiras, obstetras, a Lívia Noleto, a Letícia dos Santos, que acompanham aqui no estúdio, e divulgar aqui esse Instagram, que poderá dar mais informações sobre o parto humanizado, né? @aconchego parto humanizado. E lá elas terão mais informações, as pessoas terão mais informações a respeito desse trabalho. As convidadas apareceram no vídeo também. Obrigado, então, pela participação de todos vocês. Bom dia. Muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser.